Boa noite, queridos. Vamos começar. Livro Agenda Cristã, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Em verdade. O iluminado não insulta o que anda em trevas. Aclara-lhe a senda. Então, precisamos primeiro nos iluminar, para depois clarear os outros. No Livro dos Espíritos, nós estamos no último item da introdução, item 17. O ceticismo no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática por interesse, origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos, o que não impede que alguns cortem a questão como se a conhecessem a fundo. Pode-se ter muito atilamento, muita instrução mesmo, e carecer de bom senso. Ora, o primeiro indício da falta de bom senso é crer alguém que é infalível, que o seu juízo é infalível. Há também muita gente para quem as manifestações espíritas nada mais são do que objeto de curiosidade. Confiamos que, lendo esse livro, encontrarão nesses extraordinários fenômenos alguma coisa a mais do que simples passatempo. A ciência espírita compreende duas partes. Uma experimental, relativa às manifestações em geral, outra filosófica, relativa às manifestações inteligentes. Aquele que apenas tem observado a primeira, experimental, se acha na posição de quem não conhece a física, senão por experiências recreativas, sem ter penetrado no âmago da ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram, e os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo, que não seja por um estudo perseverante feito no silêncio e no recolhimento. Porque só dentro desta condição se pode observar um número infinito de fatos e particularidades que passam despercebidos ao observador superficial e firmar opinião. Não produzisse esse livro outro resultado além de mostrar o lado sério da questão e de provocar estudos nesse sentido, e rejubilaríamos por haver sido eleito para executar uma obra em que, aliás, nenhum mérito pessoal pretendemos ter, pois que os princípios nela exarados não são de criação nossa. O mérito que apresenta cabe todo aos espíritos que a ditaram. Esperamos que dará outro resultado, de guiar os homens que desejam esclarecer-se, mostrando-lhes nestes estudos um fim grande e sublime, o do progresso individual e social, e o de lhes indicar o caminho que conduz a esse fim. Concluamos fazendo uma última consideração. Alguns astrônomos, sondando o espaço, encontraram na distribuição dos corpos celestes lacunas não justificadas e em desacordo com as leis do conjunto. Suspeitaram que essas lacunas deviam estar preenchidas por globos que lhes tinham escapado à observação. De outro lado, observaram certos efeitos cuja causa lhes era desconhecida e disseram: deve haver ali um mundo, porque essa lacuna não pode existir e esses efeitos devem ter uma causa. Julgando então da causa pelo efeito, conseguiram calcular-lhe os elementos e mais tarde os fatos lhes vieram confirmar as previsões. Apliquemos este raciocínio a outra ordem de ideias. Se se observa a série dos seres, descobre-se que eles formam uma cadeia
sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Entre o homem e Deus, porém, alfa e ômega de todas as coisas, que imensa lacuna! Será racional pensar-se que no homem terminam os anéis dessa cadeia e que ele transponha sem transição a distância que o separa do infinito? A razão nos diz que entre o homem e Deus haverá outros elos necessariamente, como disse aos astrônomos que entre os mundos conhecidos outros haveria desconhecidos. Que filosofia já preencheu essa lacuna? O Espiritismo nos mostra preenchida pelos seres de todas as ordens do mundo invisível. E estes seres não são mais do que os espíritos dos homens, nos diferentes graus que levam à perfeição. Tudo então se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega. Aqueles que negam a existência dos espíritos cumulem o vácuo que eles ocupam. E vocês que riem deles, ousem rir das obras de Deus e da sua onipotência. Assinado Allan Kardec. Muito bem. Kardec respondeu direitinho a todo mundo. Vamos então terminar nossas leituras com a poesia do livro Poetas Redivivos, psicografado por Chico Xavier. Essa é de Alceu Vamosi, Página ao Homem. Romeiro da ansiedade em lágrimas, avanças. A estrada é solidão enquanto a luz declina. Esbravejam vulcões na tela vespertina. Faz-se a noite, aguaceiro, em súbitas mudanças. Nem estrelas no céu, nem lar nas vizinhanças. Mais granizo a descer, mais sombra, mais neblina. A tempestade ruge, o caos troa e domina, a calhaus e marnéis mais trôpego te lanças. Não temas, segue e vence a lúrida procela. Não procures saber se o frio te enregela, nem te prendas ao fel da senda atormentada. Resguarda-te na fé, sofre, luta, porfia, renascerá da treva a bênção de outro dia nos caminhos de sol da nova madrugada.